Esse é um guia definitivo sobre proteção solar na infância. Afinal, a gente está no verão, férias escolares, praia, piscina, atividades ao ar livre, e a exposição solar nesse período do ano é quase inevitável. Mas isso não quer dizer que a gente não deva fazer ela com muita responsabilidade e com a proteção adequada. Eu sou a doutora Amanda Moreno e eu te ensino a cuidar da saúde do seu bebê. Vamos começar pela pergunta que eu mais recebo todos os dias. Doutora, com quantos meses o meu bebê pode começar a usar o protetor solar? O protetor solar está indicado para bebês maiores de 6 meses. Então como que a gente faz quando o bebê tem menos de 6 meses e, por exemplo, eu tenho um passeio na praia, um lugar que eu vou que vai ter piscina, o bebê não pode ir? A questão é, bebês menores de 6 meses não devem ser expostos à luz solar, radiação solar, de forma intensa e direta. Principalmente a gente está falando dos horários de pico de incidência de radiação solar, que vai ali das 10 horas da manhã até por volta das 4 horas da tarde. Então, este período o bebê não deveria estar exposto à radiação solar. Na verdade, nenhum de nós. Mas bebês menores de 6 meses, principalmente considerando que a pele desse bebê é muito mais sensível e que a gente ainda não pode usar protetores solares nesses bebês menores de 6 meses. Então, antes dos 6 meses, a gente pode e deve lançar mão das roupas com proteção UV. São várias marcas hoje em dia no mercado que fazem esse tipo de produto para bebês menores de 6 meses, já que a gente não pode usar os protetores nessa idade. Então, para você escolher uma boa roupa com proteção UV, escolha tecidos em que a trama do tecido seja mais justa, ou seja, aquela roupa que você estica e você não vê espaços de ar entre os fios da roupa, com um tecido que esteja mais bem ajustado ao corpo da criança e com cores preferencialmente mais escuras que vão garantir uma proteção ainda maior para a pele dessa criança que não pode ter o contato com protetor solar. As roupas, preferencialmente, devem ser de manga comprida, com shortinho, e não se esqueçam do chapéu, principalmente para os bebês menores de 6 meses, que são carequinhas, né? Então ali não tem proteção. Então a gente tem que usar os chapéus, porque além de proteger o couro cabeludo, que também queima, ele vai fazer uma sombra, principalmente na área da face, que também recebe uma alta intensidade de radiação solar. E para os bebês maiores de 6 meses, hoje em dia tem tanto protetor solar que eu imagino que vocês devam ficar totalmente perdidas por aí, né? Então eu vou explicar para vocês os dois tipos de protetor solar que a gente tem disponível hoje em dia. O protetor solar que é físico ou mineral e o protetor solar que é químico. Algumas formulações acabam fazendo um misto desses dois tipos de protetores. Então vamos começar conhecendo os protetores físicos ou inorgânicos ou minerais, como eles são chamados. Esse tipo de protetor usa como base da sua fotoproteção o uso de metais, o dióxido de titânio ou o óxido de zinco. E esses metais têm como função no protetor solar refletir a radiação UV. Ou seja, essa radiação não vai em nenhum momento ser absorvida pela pele, assim como o protetor também não é absorvido pela pele da criança. E é por isso que este tipo de fotoprotetor, os protetores físicos ou inorgânicos, são os mais recomendados para bebês maiores de 6 meses e crianças até 2 anos de idade. Por conta da pele da criança ser um pouco mais sensível nessa faixa etária a irritações e alergias, a gente vai dar preferência para protetores que são à base de protetores físicos ou minerais, para que a gente não tenha essa absorção e esse risco de gerar uma irritação na pele ou até uma alergia. Além disso, esse tipo de protetor é considerado com uma alta fotoestabilidade, que significa que ele é resistente e ele tem uma durabilidade de proteção maior, o que é, claro, muito interessante também para crianças menores de 2 anos, que têm essa pele mais sensível e mais suscetível a danos pela radiação solar. Um ponto positivo dos filtros solares físicos é que eles podem ser aplicados na hora que vai acontecer a exposição solar, diferente dos filtros químicos, que eu vou falar daqui a pouco, que devem ser aplicados antes da exposição solar para serem absorvidos pela pele e conseguirem realizar a proteção que eles de fato trazem
pela proteção química. Um ponto que pode ser considerado negativo para algumas famílias desse tipo de protetor físico é que ele deixa aquele aspecto esbranquiçado na pele, justamente porque ele usa o óxido de zinco ou o dióxido de titânio na sua proteção. E eles têm essa característica de deixar esse esbranquiçado na pele, que, óbvio, vai fazer a real proteção ali do protetor solar físico, mas que para algumas famílias isso pode gerar um certo desconforto. Além disso, por conta dessa questão de deixar esse esbranquiçado na pele, alguns têm uma difícil espalhabilidade. E a gente vai sentir ele parece mais uma pomada. E às vezes algumas famílias não se adaptam com essa questão. Então, pode ser algum desses pontos negativos aí que estão atrelados aos protetores físicos. E também, a maioria dos protetores físicos não são facilmente encontrados aí nas gôndolas das farmácias, né? A maioria deles são de fabricantes online que só vendem ali realmente na internet. E claro que também não existe nenhuma contraindicação de que crianças maiores de 2 anos também possam continuar utilizando os protetores físicos ou que nós chamamos de minerais. Eles, inclusive, podem trazer uma melhor proteção e são mais fotoestáveis do que os protetores químicos. Já os protetores químicos têm um tipo de fotoproteção diferente, porque eles são absorvidos pela pele quando a gente aplica e as substâncias que fazem essa fotoproteção absorvem a radiação solar e transformam ela em moléculas que não são prejudiciais para a nossa pele ou para as nossas células. Por isso que esse tipo de protetor é mais recomendado o uso a partir de 2 anos, considerando que, lembrem que eu falei que a pele de crianças menores de 2 anos é mais sensível e está mais suscetível a irritações ou alergias por conta de substâncias. Então, se a gente puder evitar esse tipo de contato antes dos 2 anos, seria mais adequado. Os pontos positivos dos filtros químicos ou orgânicos é que eles são mais facilmente espalhados na pele e não deixam aquele aspecto esbranquiçado, se ele for um filtro solar puramente químico. Porque na maioria das vezes, hoje, as indústrias farmacêuticas, elas mesclam o protetor químico com o protetor físico, principalmente quando a gente está falando de protetores solares para crianças. Considerando aí que os protetores solares físicos acabam trazendo uma proteção ainda maior. Outro ponto positivo dos filtros químicos é que eles são muito mais facilmente encontrados nas farmácias. Agora, de pontos negativos dos filtros químicos, a gente tem que eles são absorvidos pela pele, como eu comentei com vocês, que é o mecanismo de ação deles, e por isso eles podem gerar um risco maior de irritações ou, por exemplo, de alergias. Então, crianças que já têm uma alergia de pele, como por exemplo uma dermatite atópica, sempre que for possível, dê preferência para os filtros físicos ou inorgânicos, ou aqueles que são chamados de 100% minerais. E outro ponto negativo aí que pode ser considerado dos filtros químicos é que eles devem ser aplicados na pele de 15 a 20 minutos antes da exposição solar ou a exposição à água. Então, tem que lembrar antes de sair com a criança de casa de aplicar o protetor solar. Um ponto que é muito importante para garantir uma real e adequada proteção solar, independente do tipo de filtro solar que você escolheu para usar com seu filho, seja o filtro 100% físico ou mineral, seja o filtro solar que é químico ou que é misto, né, que tem o filtro físico e o filtro químico, a quantidade que é aplicada no corpo é primordial para garantir a estabilidade do produto. E aí a gente tem uma regra prática de colher de chá. É engraçado a gente pensar, né, de aplicar um produto na pele medindo como uma colher de chá. Mas se a gente for pensar, é a forma mais adequada da gente garantir que a quantidade que está sendo aplicada em cada segmento do corpo vai ser o suficiente para garantir uma proteção adequada que aquele produto oferece. Então, para rosto, pescoço, a gente tem a regra de meia colher de chá de produto. Para o antebraço e braço, mesma coisa, meia colher de chá para cada membro. Para o tronco, na frente e costas, então peito, barriga, uma colher de chá completa é o suficiente. E uma colher de chá para cada uma das pernas, na frente e atrás. Então, gente, a quantidade, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente acredita que só passando ali o protetor, sem muito pensar nisso, a gente vai estar garantido com a proteção. Só que não. Então, a gente tem que verdadeiramente aplicar a quantidade adequada para garantir que a proteção solar seja efetiva. Uma outra dúvida que eu recebo muito é: e aí, doutora, qual que eu vou escolher? O FPS 30, o FPS 50, o FPS 99, que hoje em dia é o maior nível de FPS que a gente encontra nos protetores aí nas farmácias? E muita gente acredita que o número, né, aquele valor de FPS, que significa fator de proteção solar,
vai determinar a quantas horas a gente deve reaplicar o produto. E a verdade é que isso é um grande mito, gente. O FPS ele diz respeito à quantidade de radiação solar que aquele produto consegue absorver. Por exemplo, um FPS 30 vai absorver cerca de 93,3% da radiação UVA e UVB. Já um FPS 50 vai absorver cerca de 98% da radiação solar. O FPS 99 vai absorver cerca de 99% da radiação solar. Então, o fator de proteção não diz respeito ao intervalo que a gente deve reaplicar o produto. Esse intervalo, ele é fixo. São, em média, 2 a 3 horas, dependendo do fabricante. O que eu sugiro para os meus pacientes é a reaplicação a cada 2 horas de exposição solar ou de exposição à água, né, ou suor, por exemplo, que também pode impedir aí a proteção solar adequada. Nesse vídeo, então, você aprendeu que bebês menores de 6 meses não devem usar protetor, e sim as roupas com filtro de proteção UV. Além disso, que bebês maiores de 6 meses e até 2 anos, preferencialmente devem usar filtros físicos ou 100% minerais, que são aqueles que deixam o aspecto branquinho na pele mesmo. E que a partir de 2 anos você pode e deve continuar, se isso for uma possibilidade para você, ao utilizar os filtros físicos, né, os branquinhos, que parecem uma pomada, mas que a partir de 2 anos é mais tranquilo a gente usar os filtros químicos, porque a gente tem menos risco de alergia ou de irritações na pele. Quando a gente vai usar a roupa com filtro de proteção UV, a gente não precisa aplicar o protetor solar por baixo, onde a roupa está cobrindo, mas não pode esquecer das áreas expostas, então mão, orelha, pescoço, pés, que é um local que muitas vezes passa batido, mas que pode gerar queimaduras solares também, ser bastante desconfortável. A gente aprendeu também que o FPS não quer dizer o tempo de aplicação, ou seja, quanto maior o FPS, maior o tempo que eu posso dar de espaçamento entre uma aplicação e a reaplicação do protetor solar, que o FPS ele quer dizer mais sobre o quanto de radiação aquele protetor pode absorver ou refletir, no caso dos protetores físicos, né? E se você quiser ter um compilado de tudo que eu falei aqui de uma forma clara, simples, organizada, com sugestões de produtos adequados para a pele das crianças, eu vou deixar um link aqui embaixo com um e-book que eu tenho sobre proteção solar na infância. Se você gostou desse conteúdo, ele foi importante para você, não deixa de dar o seu curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam saber dessas informações importantes, principalmente agora no verão. E se você quiser sugerir um tema de vídeo para a gente conversar aqui, como por exemplo, os repelentes, que também estão super em alta agora nesse período do verão, que os mosquitos estão aí enchendo o saco das crianças, comenta aqui embaixo. Quero um vídeo de repelente, quero um vídeo de cuidados no verão, quero um vídeo de esse assunto. Comenta aqui, deixa aqui embaixo que eu vou pensar com muito carinho no vídeo para trazer para vocês.